Aleluia, essa vida com Jesus é maravilhosa, amém? Que bênção, que bom estarmos aqui juntos, e eu creio que Deus tem um alimento especial para cada um de nós. O maná de ontem não serve para hoje, então hoje é um maná novo. Deus quer que nossas mentes sejam renovadas. Deus quer que nós, como líderes, futuros líderes, possamos aprender cada vez mais com a palavra dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero falar hoje sobre 3 qualidades indispensáveis na vida de um líder. Não é opcional, irmãos, isso aqui. Isso aqui não é uma opção, isso aqui é indispensável. Sem essas 3 ferramentas, sem essas 3 qualidades, é impossível você ter a sua liderança totalmente estabilizada em Cristo Jesus. É impossível em qualquer área da sua vida você crescer. Você não somente crescer, mas você também reproduzir novas pessoas no nome de Jesus. 3 qualidades indispensáveis na vida de um líder. Primeira qualidade que eu quero ressaltar aqui: intimidade com Deus. Talvez você já ouviu tanto falar no decorrer deste ano, ou eu, ou um outro pastor, sobre essa questão de intimidade com Deus. Com certeza, entre todas as áreas em que devemos nos preparar, esta é a mais importante, pois foi pago um alto preço por Jesus, não somente para nos dar a salvação, mas também para que, uma vez salvos, pudéssemos desfrutar da intimidade com Deus. Em Lucas 6, no versículo 12 e 13, para mim, queridos, esse versículo ele é muito precioso. Por quê? Porque através desse versículo nós podemos observar que Jesus iria tomar a decisão mais importante da vida dele. E se essa decisão que Jesus tomou não fosse tão importante, hoje, essa decisão tomada por ele repercute em nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje, é por causa dessa tomada de decisão que Jesus teve. Então, uma tomada de decisão é importantíssima nas nossas vidas. Pode repercutir para todo um futuro de nossas gerações. E Jesus não tinha um plano B. Era o plano A. Então, por isso que essa escolha dele era super importante. E em Lucas 6, no versículos 12 e 13, narra o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Você vê que Jesus tinha o hábito de orar. Ele tinha intimidade com o Pai. Lembrando que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele necessitava de uma direção de Deus. E aí, versículo 13, ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Olha como Jesus precisava ter 12 discípulos. E não havia só 12, porque se houvesse só 12, com certeza era fácil de escolhê-los. Haviam muitos discípulos, mas ali Jesus precisava definir a equipe dele. Meu Deus! Então, queridos, antes de todos os episódios importantes na vida de Cristo, ele havia separado um tempo para ficar a sós e orar. Eu não sei como está a sua vida de oração, de intimidade com Deus, mas se você precisa tomar uma decisão, se você precisa fazer algo, você tem que orar, você tem que ficar sós com Deus. Nós falamos sobre tempo sozinho com Deus. TSD é muito importante, porque, lembrando, deixa eu ratificar, importantes tomadas de decisão em nossas vidas, vai repercutir para todo um futuro. Jesus se preparava para escolher seus 12 apóstolos, não era qualquer coisa, irmãos. Meu Deus, eu fico impressionado aqui com esse versículo e falo comigo mesmo, digo: Jesus, obrigado, porque através da vida desses discípulos, nós estamos aqui hoje. Mesmo que a escolha tenha vindo do Pai, a direção tenha vindo do Pai, não significa que vai ser tudo tranquilo. Mas o importante é que eu tenho intimidade com Deus, e quando eu tenho intimidade com Ele, eu estou na direção certa, eu vou fazer as escolhas certas e certamente tudo irá dar certo, em nome de Jesus. Certifique-se de que todas as suas decisões importantes tenham sido apresentadas a Deus em oração. Cuidado! Às vezes tem coisas tão óbvias, tão simples de ser resolvida, que nós mesmos, se não tivermos cuidado, fazemos o seguinte: está
Claro, isso é o objetivo, isso não tem como dar errado. Mas temos que ter muito cuidado, mesmo que seja óbvio, nós temos que orar, temos que pedir direção. Certifique-se de que todas as suas decisões importantes, é uma decisão importante. Qual é a decisão mais importante da vida do ser humano? Só tem duas, as mais importantes: receber a Jesus como Senhor e com quem vou me casar. Mas eu não quero falar de casamento hoje, pode ser tocado também, mas é intimidade com Deus. As 3 qualidades. Letra A, Deus dá total importância à intimidade com cada ser humano. É isso que Deus quer, irmãos. É isso que Deus quer. Deus quer que nós, Ele quer ter intimidade conosco, cada um de nós. E a Bíblia, em Efésios 1, versículo 4 e 5, diz: porque Deus nos escolheu, elegeu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha o projeto de Deus aqui para a nossa vida, através desses versículos aqui, entendendo que nós precisaríamos fazer uma decisão com Cristo, para sermos eleitos. E uma vez que fomos eleitos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, nós gozamos dessa intimidade, de estar colado, de estar bem conectado com a pessoa do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo. Efésios 1,4, Deus nos escolheu nele. Efésios 1,5 diz: Deus nos predestinou para Ele. Você pertence a Ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Letra B. E você dá total importância para se tornar íntimo de Deus? Aqui é uma pergunta que eu não quero que traga peso. Pelo contrário, essa pergunta aqui formulada é para que nós possamos, cada um de nós, fazer uma autoanálise das nossas vidas. Querido, isso é muito importante. Isso é totalmente importante, essa questão de intimidade com Deus. Nós não podemos negligenciar isso. Essas 3 qualidades não tem como ser uma opção minha ou sua. Nós precisamos ter tempo com Deus, intimidade com Deus, senão seremos frustrados. Às vezes até dá certo, eu faço alguma coisa, dá certo, mas no decorrer do tempo, me perdoa a expressão, eu e você quebramos a cara, e não entendemos por quê. Por causa dessas questões, que é super importante. Então, você dá total importância para se tornar íntimo de Deus? Você é organizado ou desorganizado? O que significa isso, pastor? Você tem o horário para orar? Por favor, tem pessoas que não, mas eu oro todo o tempo. É importante orar em todo o tempo. Fato, a Bíblia diz que nós precisamos orar em todo o tempo, mas um tempo específico, um local específico para você orar. Eu moro num apartamento onde não é muito grande, mas eu tenho um local onde eu vou ter essa intimidade com Deus, orar a Deus. Então, isso significa ser organizado. O local, o horário. Eu oro pela manhã, pelas manhãs. Então, por que eu oro pelas manhãs? Porque outro horário fica difícil de eu orar. Eu conheço o meu corpo. E eu sei que se eu me envolver muito em algumas atividades, eu vou acabar negligenciando o que é o principal, que é a intimidade com Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, eu estou falando com líderes e futuros líderes. Nós não podemos negligenciar isso. Nós temos que ter fome de Deus, desejo por Deus. Nós precisamos, não é a questão de que Deus precisa, é nós que precisamos de ter intimidade com Ele. Quem está me entendendo, diga amém. Então, olha, tem vezes que eu até cronometro. É preciso usar um cronômetro, pastor? Olha, às vezes eu uso, só para ver como é que está o time. Tem vezes, não me interprete mal, por favor. Muitas vezes na minha vida, quando eu estou orando, tirando tempo com Deus, quando eu estou quebrando os meus joelhos na presença de Deus, me rendendo a Ele, eu estou orando ali, só agradecendo, orando, louvando a Ele, exaltando o nome dEle. Quando eu olho no meu cronômetro, já se passaram de 30 a 40 minutos, irmãos, só agradecendo a Deus, porque é tão gostoso, é tão maravilhoso estar ali orando. A hora passa rápido, eu digo, meu Deus, está tão gostoso, está tão maravilhoso, passa tão rápido a hora. Sabe por quê? Porque nós estamos envolvidos. Nós estamos totalmente envolvidos ali com o Senhor do universo. E se nós não tivermos cuidado, às vezes estamos tão envolvidos com a obra do Senhor, em vez de nos envolvermos com o Senhor da obra. Cuidado! Cuidado com as atividades.
Você valoriza ou simplesmente não se importa? Você valoriza esse tempo? Você paga um preço? Porque tem que pagar um preço, irmãos. Não me diga, por favor, que todas as manhãs, todos os dias você acorda e diz: ai, que bom, eu vou orar, estou tão disposto, eu vou orar. Não é. Não é. É igual quando eu vou fazer qualquer atividade física, tem dia que eu não estou afim. Mas eu me disponho, eu me desafio, eu cobro a mim mesmo, porque o segredo do sucesso é você ser duro consigo mesmo e flexível com os outros. Seja duro com você. Eu vou orar. Quem está me entendendo? Você é intenso ou devagar? Em Salmos 63, versículos 1 a 3, a Bíblia diz: olha o que Davi é uma inspiração para todos nós. Davi nos inspira. Salmos 63, versos de 1 a 3. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu Deus, olha aqui esse poema, olha esse verso. Olha Davi se expressando dessa forma com Deus. Ele diz: todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Você já viu como é uma terra seca, exausta, sem água? Eu morei no Pará há muitos anos. Eu sou paraense. E a terra ali é tão seca que quando você joga água sobre a areia ali, meu irmão, para ela sugar a água custa, às vezes fica em cima, porque ela está tão seca, precisando de água, que é mais difícil dela ela sugar a água. Davi está dizendo: olha, eu tenho tanta fome de Ti, Deus, que eu sou assim como terra seca. Estou ali envolvido, eu busco e me envolvo cada vez mais na Tua glória. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Meu Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses: que para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso os meus lábios Te exaltarão. Você está disposto ou fica na inércia? Eu lembro que, nessa questão aqui de ser intenso, eu lembro que eu, quando não era convertido, gostava muito de carnaval, de dançar, de pagode. Irmão, pensa num cara intenso. Pensa num cara que, rapaz, me chamava, irmãos. Quando tinha um negócio lá no meu bairro, um pagode, quem chamavam? Elielson. Chamam Elielson, aquele animado. E no carnaval, eu virava calhambotas, virava assim com uma garrafa de bebida aqui no meu braço envolvida e não caía. Eu era muito intenso. Então, quando eu converti, eu digo, eu serei até mais intenso com meu Deus do que eu era intenso quando Satanás me dominava. Então, nós precisamos ser intensos. É para orar, ore, ajoelhe, clame. Está num culto de celebração, levante as tuas mãos. Mas pastor, o que vão pensar de mim? Eu não estou nem aí. O que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Às vezes o Espírito Santo diz: te ajoelha agora, meu filho, te ajoelha, me adora. Mas o que vão pensar de mim? Meus irmãos, quando eu era do mundo, eu não estava nem aí com o que iriam pensar de mim. E agora eu vim para Cristo, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu amo a Deus, eu sou sedento por Deus, eu quero mais e mais de Deus. Amém? Aleluia, que bênção. Então, queridos, sejamos intensos. Você está disposto ou fica na inércia? Tem pessoas que pararam, deixaram. Salmos 81, versos 11 e 16, o salmista, aqui é o Salmo de Asaf, ele está falando sobre a peregrinação de Israel quando saíra do Egito. Olha que Deus se expressa aqui: mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Deus tinha um projeto muito grande para Israel, ali no deserto. E ele está se expressando aqui, Asaf está mostrando como o povo de Deus procedeu em meio ao deserto. Eles deixaram de buscar Deus. Olha o versículo 16: mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, e com o mel da rocha eu satisfaria. Meu Deus, Deus está dizendo assim: eu queria fazer grandes coisas na tua vida, eu queria que você só me buscasse, ó Israel, mas Israel foi pelo caminho contrário. Queridos, sem Jesus, sem a presença dEle, sem intimidade com Ele, nós não somos nada. Você está disposto ou fica na inércia? Amém?
Se você não puder ir correndo, eu não sei de quem é essa frase, realmente, pastores, alguns dos nossos pastores já falaram sobre essa frase aqui, mas eu não sei. Se você não puder ir correndo, vá andando. Se não puder ir andando, vá de joelho. Se não puder ir de joelho, vá se arrastando, mas vá, não fique parado. Olha a vida do apóstolo Paulo, resumida aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos de 8 a 14. Mais do que isso, olha o que ele diz, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo. Olha qual era o intuito principal do apóstolo Paulo. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Olha o alvo do apóstolo Paulo. Eu tenho um alvo, eu abandono tudo, eu abro mão de tudo, mas o que eu quero é estar no centro da vontade dele. Eu quero fazer aquilo a qual ele me chamou. Ele pagou um alto preço, ele foi morto e ele deixou tudo isso para eu trilhar em nome de Jesus, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Letra B, e você dá total importância para se tornar íntimo de Deus? Lembrando que o primeiro ponto nosso é intimidade com Deus. Vou repetir a pergunta, e você dá total importância para se tornar íntimo de Deus? Alguns pontos importantes, veja comigo por favor. Conhecer a Jesus deve ser o nosso supremo objetivo, é isso. Será que você está colocando alguma coisa acima de seus relacionamentos com Cristo? Faça uma autoanálise da sua vida, por favor, porque é tão bom, queridos, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Se suas prioridades estão erradas, como você pode reorganizá-las? Você está tendo inversões de prioridades? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, mas não quero que você me interprete mal, por favor. Nós temos vários ministérios aqui na igreja, e todos eles são super importantes para o crescimento da nossa igreja. E às vezes nós estamos tão focados em ministérios, que esquecemos de ter essa intimidade com Deus. O bom é ter um inimigo do excelente. É bom, pastor, mas é inimigo do excelente. Faça essa autoanálise. De uma agenda repleta de compromissos para reservar alguns minutos à oração e para o estudo da Bíblia. Eu lembro que, antes da minha conversão, eu sempre fui muito agitado, muito ocupado, eu era vendedor, e um irmão da nossa igreja foi me evangelizar. E ao evangelizar, ele estava ali, evangelizando-me, e aí ao evangelizar-me, ele disse: você precisa de Jesus, você precisa ter um tempo com Deus, Elielson. Eu digo: querido, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho tempo. Ele olhou para mim com muito amor, mas ele olhou para mim com tanto amor, ele olhou para mim e disse o seguinte, nunca mais eu esqueci essa palavra que ele falou para mim. Ele disse: Elielson, quem não tem tempo para Deus, anda perdendo tempo. Quem não tem tempo para Deus, anda perdendo tempo. Você já ouviu esse comentário? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar. Então abra mão de uma agenda repleta de compromissos, por favor. Ou da aprovação de seus amigos. Eu lembro que antes da minha conversão, tinha 2 amigos muito preciosos mesmo, amigos mais chegados que irmãos, e eu converti, e eles disseram para mim, Elielson, se você não deixar essa vida de crente, você não é mais o nosso amigo. Eles gostavam da bebida, nós gostávamos de sairmos juntos, e eles disseram isso para mim, eles me deram um anonimato ali, me imprensaram, se você não abrir mão
nós estamos dispostos a não ter mais a sua amizade. Você não é mais o nosso amigo. Eu digo, olha, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não falei queridos, estou falando agora queridos. Eu digo, deixa eu falar uma coisa. Entre o meu Jesus Cristo e entre a nossa amizade, eu prefiro 1000 vezes a Jesus Cristo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. De alguns de seus planos ou prazeres, às vezes nós temos tantos planos, e não é errado, prazeres, a gente tem que abrir mão de alguns planos nossos. É isso que o apóstolo Paulo estava se expressando aqui. Deus revela seus segredos, principalmente aos íntimos. Deus quer revelar os seus segredos a nós, que somos íntimos com Ele. Essa é a grande diferença. Em Salmos 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor é para os que o temem. Deus oferece sua íntima e duradoura comunhão aos que o honram e reverenciam, aos que têm por Ele a mais alta consideração. Mais alta consideração. Não, esse é meu Deus. Eu não abro mão disso, mas de forma alguma. Olha o exemplo de Moisés. Exemplo de Moisés em Êxodo 33:11. Deus revelara, ele diz, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Meu Deus. Números 12:8. Que diz, com ele falo face a face, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Em Deuteronômio 34:10 diz, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Intimidade, irmãos. É tão maravilhoso ter intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus descansa nele. Por isso que há tantas preocupações hoje. Por isso que tantos problemas. Casamentos com problemas. Não tem intimidade. Intimidade faz eu calar na hora que não é para eu falar mesmo. E aí o contrário é verdadeiro. Às vezes eu tenho que falar e não falo, eu fico calado. Querido, Josué 1:5, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha aqui o que Deus está revelando a Josué. Por que ele revelara isso? Porque Josué estava tendo intimidade com ele. Havia o momento de Moisés havia morrido, agora no novo tempo, o tempo de Josué, e Josué, entendendo o princípio de ter intimidade com Deus, também via buscar a Deus, e Deus revela a ele, eu vou estar contigo, Josué. Quando eu tenho intimidade com Deus, ele me revela isso, aí é outra coisa. Quem está me entendendo aqui? Jesus, o próprio Jesus, 15:15, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Uau, que tremendo! Amigo, não somos servos, somos amigos de Cristo Jesus. Mateus 28:18, olha aqui que Deus está dizendo para todos nós na grande comissão. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Resultados na vida de alguém que é íntimo. Olha o resultado na vida de alguém que é íntimo. Quando Deus fala, aquece o coração do homem. Em Lucas 24:32, esses 2 discípulos a caminho de Emaús perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha só, queridos, resultado na vida de alguém que é íntimo, deixa marcas na vida, Atos 4:13, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha a marca, mudou. Eu tenho certeza que eu estou olhando para pessoas aqui que foram marcados, foram mudados, totalmente mudados. Todos nós. Deixa marca. Jesus, que resultados, hein? Dá coragem para as batalhas na vida. Deuteronômio 21, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, estará com você. Aleluia. Deixa marcas, muda totalmente. Terá consolo nas provações. Isaías 43:2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você.
E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Meu Deus, olha aqui o que acontece, olha os resultados na vida de quem é íntimo. Você já parou para pensar quando a pessoa não é íntima? Qualquer turbulência, ela já fica desestruturada. Qualquer turbulência. Qualquer coisa que saiu do projeto, deu errado, e agora? E agora? E fica um desespero. Meu Deus. Segundo, 3 qualidades indispensáveis na vida de um líder. Número 2, olha aqui, número 2, ter o caráter aprovado de Deus. Caráter aprovado de Deus. Nós podemos até fazer muito bonito, até maquiar muito bem para os homens, mas diante de Deus, ninguém consegue. Tem que ter um caráter. Por isso que estou falando sobre essas 3 qualidades indispensáveis. Isso é indispensável, irmãos. Amém? O que é caráter? É o conjunto de qualidades boas ou más de uma pessoa, o que lhe determina a conduta e a concepção moral. É o resultado de todas as nossas escolhas cotidianas, dons e talentos. Revela o que você faz e quem você é. Caráter. Deus busca homem de caráter. Ele encontrou Davi, a Bíblia diz. Deus o chamou de homem segundo o coração dele. Em 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 8 a 14, nós veremos aqui uma história sobre a vida do rei Saul. Nós temos que ter muito cuidado. A Bíblia nos traz muitos exemplos. E Saul, ele poderia ter mudado totalmente o reinado dele. A vida dele poderia ter sido outra. Aqui em 1 Samuel, vamos ler. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Olha as desculpas aqui de Saul. Quando vi que os soldados estavam se dispersando, olha, a primeira desculpa. Olha a falta de caráter. Está ligada à desobediência. Por que a desobediência, pastor? Porque se eu não obedeço, eu provo para Deus que eu não o amo. Quem obedece, ama a Deus. Quem desobedece, também, além de dizer que não ama a Deus, está indo contra todos os planos e projetos de Deus. Aí olha outra desculpa: e que você não tinha chegado no prazo estabelecido. E que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Olha o que ele está falando. Pensei agora, os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Parece tão lindo isso. Parece uma desculpa até saudável. Às vezes nós temos tantas desculpas. Nós temos que ter muito cuidado com as desculpas. Por isso, senti-me obrigado, ele diz, a oferecer o holocausto. Jesus. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Desobediência. Por que ele desobedeceu? Falta de caráter. Talento é um dom, caráter é uma escolha. Ele escolheu a desobedecer. Assim como Saul, nosso verdadeiro caráter espiritual é revelado diante das nossas dificuldades. Como eu acho? No momento das dificuldades, vai revelar quem eu sou. Como é? Como é que eu acho? Os métodos que utilizamos para alcançar os nossos objetivos são tão importantes quanto a realização do meu. Quais os métodos que eu estou usando para alcançar os meus objetivos? Ao pensar que a cerimônia era tudo o que precisava, substituiu a fé em Deus pelo sacrifício de um animal. Foi muito mais fácil para Saul ele sacrificar, fazer o holocausto, uma oferta queimada. Ao enfrentar uma situação difícil, não permita que a impaciência o leve a desobedecer a Deus. Cuidado, por favor. Não permita que a impaciência,
o leve a desobedecer a Deus. Seja paciente na tribulação. Espere. Não permita que a impaciência dite as regras. Por favor, ao saber que o desejo do Senhor, tá? Ao saber qual é o desejo do Senhor, siga o seu plano. Não se importe com suas consequências. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor pediu para eu fazer? Eu estou no projeto? Deus falou de uma forma clara comigo? Siga, meu irmão. Está dando errado? Não significa que Deus deixou de estar no controle. Por favor. Às vezes nós queremos medir as coisas se estão certas ou erradas pela situação do momento. Não faça isso, por favor. Deus costuma usar a demora para testar a nossa obediência e paciência. Obediência e paciência. Eu vou obedecer, eu vou esperar. Obedecer e esperar. Diga, obedecer e esperar. Eu decido obedecer. Deus queria que Saul obedecesse e esperasse. Obedeça. Espere. Calma. Mas pastor, calma. Obedeça. Espere. Não tome decisões precipitadas. Você tem um caráter aprovado por Deus. Essa é a sua virtude, essas são suas qualidades. Eu vou esperar. Deus pediu para esperar, eu não vou dar um passo. Ainda que o profeta, o sacerdote está demorando, mas eu tenho uma palavra de Deus. Está demorando, essa promessa está demorando se cumprir, mas eu tenho essa promessa. Deus falou comigo, eu vou esperar. Eu serei paciente, porque eu sei que o meu Deus jamais esqueceu de todas as suas promessas. Amém? Saul apresentou inúmeras desculpas para justificar sua desobediência. Cuidado, tá? Por favor, com desculpas. Ao tentar esconder os pecados atrás de desculpas, Saul perdeu o seu reinado. Deus conhece nossos verdadeiros motivos. Ele perdoa, restabelece e abençoa apenas quando reconhecemos nossos pecados. Ele sabe disso. Ele sabe que nós precisamos. Ele sabe de tudo aquilo que a gente precisa, irmãos. Eu não vou ser uma pessoa de mau caráter. Eu tenho uma palavra. Deus está me vendo. Qualidades que Deus viu em Davi: obediência. Olha as qualidades que Deus viu em Davi: obediência, espiritualidade, humildade, integridade, inteiro, completo. Davi errou, falhou, mas ele não deixou de ser íntegro. Ele reconheceu o pecado. Deus também pega pessoas de caráter e transforma em grandes homens de Deus. Amém, queridos? Então que nós possamos trilhar o caminho da intimidade com Deus. Primeira coisa, sermos íntimos com Deus. Eu nunca vi alguém íntimo com Deus quebrar a cara, fazer decisões erradas. Nunca. Pelo contrário. Sempre. Às vezes a gente não entende. Segunda coisa, caráter aprovado por Deus. Eu decido, em nome de Jesus, eu quero ser aprovado por Deus. O meu caráter está sendo aprovado por Ele. Ele está vendo tudo. Não adianta eu me esconder. O homem não está vendo. Mas quem sou eu quando ninguém está me vendo? Às vezes a nossa tendência é achar, tá, mas ninguém está vendo. Mas e aí? Como diz um amigo meu, olha para o céu. Deus está vendo todas as coisas. Terceira e última qualidade, tá? Indispensáveis na vida de um líder. Eu estou falando para líderes aqui. É compromisso. Diga compromisso. Fomos chamados ao compromisso, irmãos. Nós temos que ter um compromisso, tá? Lucas 14, versículos 25, 27, 28 diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Tem pessoas que interpretam muito mal esse versículo. Meu Deus do céu. Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O público de Jesus estava bem ciente do significado da expressão tomar
a própria cruz. O que significa isso, pastor? Quando os romanos conduziam um criminoso ao local de execução, este era forçado a carregar a cruz em que morreria. Isto, irmão, demonstrava a sua submissão a Roma, tá? Demonstrava e advertia aos observadores de que seria melhor que se submetesse também. Interessante. Então, já pensou, a pessoa foi condenada. Aí os romanos, soldados, faziam com que ele carregasse aquela cruz. É isso que Jesus está trazendo aqui para os discípulos. Ele está dizendo em palavras: vocês estão dispostos a pagar o preço? Jesus, de forma alguma, estava chamando os seus discípulos e escondendo algo. Pelo contrário, ele estava mostrando se eles estavam dispostos mesmo a seguir aquilo. Jesus estava mostrando aqui. E então o que acontecia? Eles levavam a própria cruz para o local de execução. E as pessoas que ali estavam, olhando aquele cenário, tinham... Romanos estava dizendo assim, assim acontece com aqueles que são insubmissos a Roma. E Jesus diz o seguinte aqui: Jesus usou esta ilustração para ensinar as multidões a pensar em seu entusiasmo por ele. Às vezes nós estamos tão entusiasmados, eles poderiam estar muito empolgados ali, Jesus está falando, eles poderiam dizer: opa, que coisa é Jesus! Mas Jesus estava jogando, no bom sentido da palavra, um balde de água fria na cabeça deles, para que eles... Você já viu? Às vezes nós somos tão empolgados. Eu quero, para ser um líder de life group, amém! Mas você tem que ter cuidado. Ninguém é obrigado a ser um líder de life group. Porém, tem que ter compromisso. Não pode abrir mão disso. E Jesus estava mostrando isso. Eu não quero que só sejam entusiasmados, mas eu quero que vocês observem, se é isso que vocês querem mesmo. Encorajou aqueles que eram superficiais a aprofundarem-se ou a desistirem. Jesus estava dando uma opção aqui: agora é a hora. Pega ou não pega? Quiser desistir, está na hora. Mas eu não quero pessoas fazendo aquilo que eu pedi para fazer, se arrependendo depois, dizendo: e agora? Eu não imaginei que ia ser assim. Eu não imaginei, pastor, que seriam todas as quartas-feiras. O Life Group está pesado. Era para ter analisado antes. E ele fala sobre a construção de uma propriedade aqui. Ele diz que tinha que calcular antes. Deus quer que nós calculemos antes de tomar uma decisão, seja coerente. Seguir a Cristo significa submissão total a Ele. Em alguns casos, esta submissão conduz à morte. Morrer para nós mesmos. Temos que morrer para nós mesmos, irmãos. Nosso compromisso é com Deus, família, líderes com suas responsabilidades. Por que eu vou falar essas 4 coisas aqui? Porque eu estou falando para líderes, futuros líderes. Essa é a plateia que está aqui. Então, quais são os nossos compromissos com a nossa igreja local? Tem muitos outros, mas eu só peguei 4. Culto de celebração. Culto de celebração. Nós não podemos negligenciar isso, irmãos. Lembra as 3 qualidades indispensáveis na vida de um líder? Tem que estar cultuando, meu irmão. Tem que pagar um preço. Eu vou adorar o meu Senhor. Isso é inegociável. Culto de celebração. Life Group. Queridos, a própria igreja não tem como. Eu sou um líder. Eu sou um pastor, nós somos líderes. Se fossem novos convertidos, pessoas, eu jamais falaria isso aqui. Mas líder, ir para um life group, isso é muito importante. Life group, isso tem que estar na nossa veia. Isso tem que estar, sabe, queridos, esse é o nosso DNA. Não pode. Mas choveu. A não ser que seja algo muito, muito, muito mesmo, né? Algo muito assim que você não está conseguindo ir mesmo. Mas mesmo assim justifica. Life Group, discipulado. E Tadel. Tadel, treinamento avançado de líderes. Tadel é o treinamento avançado de líderes. Se você não vem para o Tadel, me perdoe, eu não quero ser pesado com você, mas você não está nem apto para ser um líder de Life Group. Tem que vir para o Tadel.
Lembra do texto que Jesus disse? Carregando a própria cruz, calculamos bem antes, tivemos a certeza daquilo que queríamos, então é a hora de nós assumirmos um compromisso. Ah, pastor, um compromisso com Deus. Pois é um compromisso com Deus. Se eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha igreja local. O próprio Jesus Cristo é a igreja. Nosso compromisso é com Deus. Inimigos do compromisso, já vou finalizar. Vida cheia de desistência. Isso é inimigos do compromisso. Vida cheia de desistência. Acreditar que o sucesso depende do destino. Pensamento negativo. Medo do fracasso. Falta de visão. Temos que ter muito cuidado quanto a isso. Nós não abriremos mão do nosso compromisso. Eu tenho um compromisso. Eu sou um pastor nessa igreja, eu tenho um compromisso com essa igreja. Você é um pastor com P minúsculo, você tem um compromisso com essa igreja. Você é um líder de life group. Meu Deus, que privilégio, irmãos. Que privilégio é ser um líder de life group. Isso é lindo demais. Lembra que nós lemos sobre a vida de Paulo? Ah, querido, lembra que eu falei sobre tempo? Quão importante é nós entendermos esses princípios e não abrirmos mão deles. Então são 3 princípios indispensáveis na vida de um líder. Qual o primeiro princípio? Intimidade com Deus. O segundo, caráter aprovado por Deus. É fácil de gravar. E o terceiro, compromisso. Compromisso. Vou deixar essa frase para o final. Grandes coisas estão por vir. Mantenha-se focado. Sempre atento à direção de Deus. Ele pensa em você, o ama e irá surpreendê-lo no nome de Jesus. Amém? Você está feliz? Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Sairemos daqui hoje mais fortes, convictos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Você é uma bênção. Você é um milagre. Você é um líder de sucesso. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, por favor. Queridos, nós estamos tão felizes, porque sabemos daquilo que o Senhor está fazendo aqui em São Paulo, através da sua vida, através das nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo aqui de treinamento. Obrigado pela vida de cada líder, Senhor. Cada líder que está aqui, cada família representada, cada líder de life group, cada futuro líder, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, que essas qualidades, Pai, possam estar em nossos corações. Ser íntimo contigo, ó Deus. Ter um caráter aprovado pelo Senhor. E o compromisso com o Senhor da obra, não só com a obra é um resultado do nosso compromisso para com o Senhor da obra, Pai. Eu oro e abençoo, eu declaro no nome de Jesus, que sairemos mais fortes hoje daqui, convictos do que aquele que nos chamou, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir aquilo que prometera, Pai. Eu declaro a bênção, eu declaro uma liderança forte, cheio de vida, cheio de vigor, cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir bem alto a Ele. Glória a Deus.